Livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, capítulo 7. Ana, a profetisa testemunha fiel. Ana deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2:38. É realmente impressionante que na época em que Jesus nasceu, tão poucas pessoas em Israel reconhecessem o Messias deles. E não é que ninguém estivesse à sua espera. A expectativa messiânica no início do primeiro século estava no auge. A profecia famosa de Daniel sobre o ungido, o líder, Daniel 9:24-27, tinha praticamente fixado a data. Daniel escreveu: 70 semanas estão decretadas. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Se as semanas de Daniel, literalmente, os setes em hebraico, forem entendidas como períodos de 7 anos, Daniel está descrevendo um período com um total de 483 anos, 7 semanas, 49 anos, mais 62 semanas, 434 anos. A promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém parece ser uma referência ao decreto de Artaxerxes, Neemias 2:1-8, que foi promulgado em 444 ou 445 anos antes de Cristo, se os anos forem contados com um calendário lunar de 360 dias. O cronograma de Daniel colocaria a aparição do ungido, o líder, em cerca de 30 anos depois de Cristo, ano de sua entrada triunfal. As Escrituras registram que quando João Batista começou o seu ministério, o povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. Lucas 3:15. Na verdade, vários discípulos tiveram o primeiro contato com Cristo justamente porque estavam esperando ansiosamente que ele aparecesse. E eles vieram a João Batista, que indicou o caminho para o Cristo. João 1:27-37. O fato é que praticamente todos os crentes fiéis em Israel já estavam aguardando com grande expectativa o Messias e procurando de forma dedicada por ele. Na época exata em que Jesus nasceu, a ironia é que tão poucos o tenham conhecido porque ele não correspondeu a nenhuma de suas expectativas. Eles procuravam por um líder militar e político poderoso, que seria um rei conquistador, enquanto ele nasceu em uma família de camponeses. Quem sabe, eles imaginavam que ele chegaria com grande fanfarra e ostentação, mas ele nasceu em um estábulo, quase secretamente. As únicas pessoas em Israel que realmente reconheceram a Cristo no seu nascimento foram pessoas humildes e banais. Os magos de Mateus 2:1-12, obviamente, eram estrangeiros e gentios, e eles eram homens muito ricos, poderosos e influentes em sua própria cultura. Mas os únicos israelitas que entenderam que Jesus era o Messias foram Maria e José, os pastores Simeão e Ana. Basicamente, nenhum deles tinha expressão alguma. Todos eles os reconheceram porque foram avisados sobre quem ele era pelos anjos ou por alguma outra forma de revelação especial. Lucas relata todas as histórias sucessivamente, como se estivesse chamando várias testemunhas, uma de cada vez, para resolver a questão. Ana é a última testemunha a quem ele recorre. Tudo o que as Escrituras têm a dizer sobre ela está contido em apenas 3 versículos. Lucas 2:36-38. Ela não é mencionada em nenhuma outra parte da Bíblia, mas esses versículos são suficientes para confirmar sua reputação como uma mulher genuinamente extraordinária. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel.
A cena é a mesma que deixamos perto do final do nosso capítulo anterior. Simeão tinha acabado de levantar o bebê Jesus e de pronunciar uma bênção profética sobre ele. Naquele exato momento, Lucas diz a Ana, estava ali, e imediatamente entendeu o que estava acontecendo, identificando a Cristo. Quem sabe ela tenha escutado de longe a bênção de Simeão. Ela provavelmente conhecia Simeão pessoalmente. A própria Ana estava sempre no templo, e Simeão foi descrito como justo e piedoso, verso 25. Os dois eram bem idosos, não é muito provável que eles não se conhecessem. Quem sabe por conhecer a reputação de Simeão como um homem justo, cuja a única esperança na vida era de ver a consolação de Israel com seus próprios olhos antes de morrer, Ana parou e observou quando ouviu a bênção alegre que ele pronunciou sobre Jesus. Do mesmo modo que todas as outras mulheres extraordinárias que vimos até agora, as esperanças e os sonhos de Ana eram cheios de expectativas messiânicas. Ela conhecia as promessas do Antigo Testamento e entendia que a salvação do pecado e a bênção futura de Israel dependiam da vinda do Messias. Um dia seu anseio de vê-lo tinha sido satisfeito de uma forma repentina e surpreendente enquanto seguia sua rotina normal no templo. Ana aparece somente em uma introdução bem curta do Evangelho de Lucas, mas sua menção nesse livro eleva a importância de sua vida e testemunho. Ela foi abençoada por Deus para ser uma das poucas testemunhas importantes que conheceram e entenderam a importância do nascimento de Jesus. E ela não fez nenhum esforço para guardar segredo. Por isso, passou a ser uma das primeiras e mais sólidas testemunhas de Cristo. Sem dúvida, em todos os lugares onde o Evangelho de Lucas é proclamado, seu testemunho ainda leva pessoas ao Salvador. Por isso, ela merece um lugar importante em qualquer lista de mulheres extraordinárias. Na verdade, boa parte da vida extraordinária de Ana pode ser deduzida dos 3 versículos breves da Bíblia, que são dedicados à sua história. A narrativa de Lucas está cheia de expressões importantes que nos dão um entendimento surpreendente e rico sobre a vida e o caráter de Ana. Ela era uma profetisa. Lucas a apresentou desse modo. Estava ali a profetisa Ana. Lucas 2,36. Seu nome é o mesmo da mãe de Samuel. Lembre-se da história da mãe de Samuel, cujo nome significa graça, um nome adequado para uma digna mulher de Deus. O caráter de Ana possui algumas semelhanças marcantes com a sua harmonia no Antigo Testamento. As duas se destacavam pela prática da oração e do jejum. Elas se sentiam bem à vontade no templo. As duas profetizavam. No caso da mãe de Samuel, você deve lembrar sua oração de celebração. 1 Samuel 2, 1 ao 10. Também era um salmo profético sobre o Messias. Disse que Ana é uma profetisa cujo coração estava preparado para a vinda do Messias. O que Lucas quis dizer com profetisa? Ele não estava dando a entender que Ana previu o futuro. Ela não era uma adivinha. Ele não sugeriu que ela tenha recebido uma revelação especial de Deus. A palavra simplesmente significava uma mulher que proclamava a palavra de Deus. Todo pregador que proclama fielmente a palavra de Deus seria um profeta no sentido bíblico geral. E a profetisa seria uma mulher dedicada exclusivamente a declarar a palavra de Deus. Ana pode ter sido uma professora de Antigo Testamento para outras mulheres, ou pode simplesmente ter tido um ministério particular lá no templo, trazendo palavras de incentivo e instrução diretamente das escrituras hebraicas para as outras mulheres que vinham adorar. Não há nenhum indício de que ela seja uma fonte de revelação ou de que alguma revelação especial tenha chegado a ela diretamente. Até sua percepção de que Jesus era o Messias parece ter vindo da revelação concedida a Simeão e ouvida em seguida por ela. Ainda assim, ela é chamada de profetisa porque tinha o hábito de declarar a verdade da palavra de Deus para as pessoas. E esse dom acabou tendo um papel importante no ministério pelo qual ela é mais lembrada. Em todo o Antigo Testamento só se faz referência a 5 mulheres como profetisas. A primeira foi Miriam.
a irmã de Moisés, identificada como profetisa em Êxodo 15:20. Quando ela regeu as mulheres de Israel em um salmo de louvor a Deus pelo afogamento do faraó e do seu exército. O salmo simples de uma estrofe que Miriam cantou é o registro restante de sua única. Versículo 21. O fato de que Deus tinha falado por meio dela em uma oportunidade infelizmente se tornou uma ocasião para seu orgulho e posteriormente rebelião. Número 12, 1 e 2. E o Senhor a disciplinou por esse pecado, quebrantando-a com a lepra por um tempo. Verso 9 ao 15. Em Juízes 4:4, somos apresentados a segunda mulher no Antigo Testamento designada como profetisa. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela era a única mulher entre os mais variados juízes que lideraram o povo judeu antes que a monarquia fosse estabelecida em Israel. Na verdade, ela foi a única mulher em toda a Bíblia que teve esse tipo de cargo de liderança e foi abençoada por isso. O Senhor parece tê-la levantado como uma repreensão aos homens de sua geração que estavam paralisados pelo medo. Ela não se viu como uma usurpadora dos homens, mas como uma mulher que agiu com uma função maternal. Enquanto homens como Baraque estavam sendo levantados para assumir seus cargos adequados de liderança, é por isso que ela referia a si mesma como uma mãe em Israel. Verso 7. Ela deu instruções a Baraque da parte do Senhor. Juízes 4:6. Portanto, parece que ela recebeu revelações de Deus, pelo menos nessa ocasião. Em 2 Reis 22:14, a Bíblia menciona Hulda como profetisa. No versículos 15 ao 20, ela tinha uma mensagem do Senhor para Ilquias, o sacerdote, e para outras pessoas. Não se sabe nada sobre ela ou seu histórico. Na verdade, ela só é mencionada nessa passagem e em uma referência a ela em 2 Crônicas 34, 22 a 28. As outras duas mulheres chamadas de profetisa do Antigo Testamento foram uma mulher que de outro modo seria desconhecida, chamada Noádia, que foi classificada entre os falsos profetas, e a esposa de Isaías, Isaías 8:3, que foi chamada de profetisa somente porque foi casada com ele, e não porque ela tivesse profetizado, a menos que sua decisão de chamar seu filho de Maher-Shalal-As-Baz seja contada como profecia. Deus raramente falava ao seu povo pelas mulheres, e nunca nenhuma mulher teve um ministério profético permanente semelhante ao de Elias, Isaías ou qualquer outro profeta importante do Antigo Testamento. Em outras palavras, não se encontra nada em nenhuma parte das Escrituras que indique que alguma mulher exercesse um ofício profético. A ideia de que profetisa era um termo técnico para um cargo oficial ou um ministério permanente de revelação direta simplesmente não se encontra em nenhum lugar das Escrituras. A identificação de Ana como profetisa, portanto, não queria dizer necessariamente que ela tenha recebido pessoalmente alguma revelação divina. Quando Lucas a chama de profetisa, não devemos imaginar que era conhecida que tinha um ofício. Muito provavelmente significava que ela era incentivadora fiel daqueles que adoravam com ela no templo. Sempre que falava era sobre a palavra de Deus. Evidentemente, ela tinha passado toda uma vida guardando a palavra de Deus no coração. Naturalmente, esse era o conteúdo do que ela geralmente tinha a dizer. Portanto, quando Lucas a chamou de profetisa, ele deu uma ideia do seu caráter e uma pista sobre o que ocupava sua mente e suas palavras. Da tribo de Aser. Ana posteriormente é identificada como filha de Fanuel, da tribo de Aser, Lucas 2:36. Sua herança é relatada porque ela é bem comum. Aser era o 8º filho de Jacó. Era da descendência de Zilpa, serva de Leia e concubina de Jacó. Gênesis 30, 12 e 13. A tribo que descendeu de Aser pertencia a Israel, o reino apóstata do norte.
Se você lembra da história do Antigo Testamento, você sabe que o reino se dividiu depois da época de Salomão. As 10 tribos do norte formaram uma nação independente com seu próprio rei, que não era herdeiro legítimo do trono de Davi, mas um usurpador. A partir daí, no Antigo Testamento, o nome Israel se aplicava ao reino apóstata do norte. O reino do sul foi chamado de Judá. Isso foi devido ao fato de Judá ser, de longe, a maior dentre as 2 tribos remanescentes do sul. A outra era Benjamim. O reino do sul permaneceu fiel ao trono de Davi. Com certeza, a cidade de Jerusalém fica no centro do reino do sul, próxima à fronteira entre Judá e Benjamim. O templo, ali situado, era ainda o único local onde o sacerdote verdadeiro poderia oferecer sacrifícios. Alguns israelitas fiéis de cada uma das 10 tribos migraram para o sul para que não fossem cortados do templo, mas ao fazer isso, largaram a terra da sua família e a sua herança. Judá e Israel permaneceram independentes um do outro por várias gerações. Às vezes eles eram aliados inquietos, mas na maior parte do tempo eram rivais ferozes. A apostasia e a idolatria atormentavam continuamente as 2 nações. Os profetas foram enviados por Deus para avisar tanto as tribos do norte quanto as tribos do sul sobre sua descendência espiritual. Mas os profetas, em sua maioria, foram rejeitados nos 2 lados da fronteira. Vários reis maus se assentaram nos 2 tronos. Judá teve alguns reis bons e piedosos em suas dinastias, mas todos os reis de Israel foram maus. Naturalmente, o Israel apóstata construiu novos locais de adoração e estabeleceu um sacerdócio alternativo. Israel levou rapidamente à corrupção total da religião judaica no Reino do Norte. Cada vez mais formas mais sinistras de paganismo saturaram a cultura. Finalmente, em 722 a.C., os sírios conquistaram as 10 tribos do norte e levaram a maior parte do povo ao cativeiro, somente poucos retornaram. O fato de Ana descender da tribo de Aser dá a entender que a sua herança devia muito à graça de Deus. Ou seus antepassados teriam migrado para o sul antes da conquista assíria de Israel, ou eles estavam entre o grupo pequeno e espalhado de exilados que retornaram do cativeiro. De qualquer modo, ela era parte do remanescente fiel do Reino do Norte e, portanto, um símbolo vivo da fidelidade de Deus para com seu povo. Esta mulher era viúva. Na época do nascimento de Jesus, Ana já era avançada em idade. Ela não teve uma vida particularmente fácil. Todo o seu mundo foi devastado por uma tragédia quando ela era ainda bem jovem, aparentemente até antes mesmo de ela ter dado à luz. Seu marido morreu 7 anos depois do seu casamento, e ela permaneceu solteira desde então. O texto grego é ambíguo quanto à sua idade exata. Ela era uma viúva de 84 anos. Isso pode significar literalmente que ela tinha sido viúva por 84 anos. Supondo que ela tenha se casado bem jovem, lembre-se de que 13 anos era uma boa idade de noivado nessa sociedade. E que depois tenha vivido 7 anos com seu marido antes de ele morrer. Isso lhe daria um total de pelo menos 104 anos de idade, extremamente idosa, mas com uma idade totalmente possível. Muito provavelmente o que o texto está dizendo é que ela, naquele momento, era uma viúva de 84 anos. Ela estava casada por 7 anos quando o marido morreu e, sem nunca ter casado novamente, tinha vivido como viúva por mais de 6 décadas. A viuvez naquela sociedade era extremamente difícil. Ela praticamente garantia uma vida de pobreza extrema. Por isso que na igreja primitiva, o apóstolo Paulo exortou as viúvas jovens a se casarem de novo, 1 Timóteo 5,14, para que a igreja não se sobrecarregasse para sustentá-las. Ana provavelmente ou vivia de doações ou tinha seu sustento a partir do que restou da herança da família. De qualquer maneira, ela deve ter tido uma vida bem austera, pura e discreta. Lucas acrescenta que ela adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Lucas 2:37.
completando o retrato da vida e do ministério dessa mulher idosa, digna, tranquila e dedicada. Que não saia do templo. Lucas transmitiu outro detalhe importante sobre Ana. Ela nunca deixava o templo. Lucas 2,37. Essa é uma afirmação de destaque, que dá a entender que Lucas a aplicou no sentido literal. Evidentemente, Ana morava bem na área do templo. Havia alguns apartamentos nos pátios do templo. Neemias 13, 7-9 eram quartos modestos, provavelmente usados como habitações temporárias para sacerdotes que moravam na área do templo enquanto exerciam seu serviço anual de 2 semanas. Provavelmente por causa do seu longo histórico de fidelidade, de seus óbvios dons espirituais, da sua dedicação firme ao Senhor e do seu compromisso constante com o seu ministério de oração e jejum, os oficiais do templo lhe deram um pequeno quarto. A essa altura, Ana estava velha demais para ser empregada como zeladora. Mas talvez tenha desempenhado essa função em algum momento. E o quarto onde morava teria lhe sido dado por toda a vida. De qualquer modo, era finalmente o Senhor que tinha providenciado um lugar para ela em sua casa e preparou de uma maneira soberana o acordo que ela deve ter feito com os guardiões do templo. É óbvio que Ana era uma mulher extremamente notável aos olhos de todos que a conheciam. Teve a vida mais simples possível, sempre podia ser encontrada no templo. Dedicava-se exclusiva e completamente ao serviço e à adoração a Deus, principalmente por meio de suas orações e jejuns. O modo pelo qual orava, acompanhado de jejuns, fala de sua abnegação e sua sinceridade. Jejuar por si só não é um exercício particularmente útil. Abster-se de alimento não tem nenhum efeito místico exclusivo sobre o que é espiritual, mas a oração acompanhada de jejum revela um coração tão envolvido em oração e tão desejoso de receber a bênção que busca, que a pessoa simplesmente não tem interesse algum em comer. Esse é o momento no qual o jejum realmente tem valor. Ana aparentemente tinha feito isso uma norma para os seus 64 ou mais de serviço. Essa era uma mulher fervorosa. Por que causa você acha que Ana tinha orado? Com certeza ela orava por muitas coisas, mas não há muita dúvida de que um dos principais assuntos de suas orações era um apelo sincero pela mesma coisa que Simeão estava tão ansioso para ver: a consolação de Israel. Sua esperança, como a de Eva, estava na semente que esmagaria a cabeça da serpente. Seu anseio, como o de Sara, estava na semente de Abraão, que abençoaria todas as nações da terra. Ela estava orando para que Deus logo enviasse o libertador prometido, o Messias. A fé incrível de Ana vinha do fato de que ela acreditava em todas as suas promessas que estavam no Antigo Testamento. Ela levou a palavra de Deus a sério. Ela sabia em seu coração que o Messias estava chegando. E sem dúvida alguma, sua primeira e mais importante oração era que isso acontecesse logo. Tenho certeza de que Ana tinha um conhecimento incrível da verdade espiritual. Lembre-se, ela pertencia ao remanescente fiel, não à maioria apóstata. Ela não tinha participação no erro e na hipocrisia que Jesus repreenderia. Posteriormente, entre os escribas e fariseus, não participava do esquema de câmbio no templo que acendeu a sua ira. Sabia que os fariseus eram legalistas corruptos, entendia que os saduceus eram liberais espiritualmente falidos, amava a Deus de verdade, compreendia a mente e o coração do Senhor, acreditava genuinamente em sua palavra. Ana era, de fato, uma mulher maravilhosamente notável, talvez uma das pessoas mais dedicadas que encontramos nas páginas das Escrituras. Não me ocorre mais ninguém que tenha jejuado e orado fielmente por mais de 60 anos. Deus estava prestes a lhe dar uma resposta às suas orações da forma mais dramática.
Lucas 2,38 diz que quando Simeão tinha acabado de pronunciar sua bênção profética sobre o bebê Jesus e sobre os seus pais terrenos, naquele exato momento, ela surgiu. Note que o templo de Herodes era uma construção gigante e que o complexo do templo era imenso, rodeado de um pátio com milhares de pessoas dando voltas dentro dele, praticamente a todo momento. José e Maria não conheciam Simeão, mas pela providência de Deus e pela orientação soberana do seu espírito, ele os tinha reunido. Naquele exato momento, quando Simeão estava abençoando o bebê com palavras proféticas inspiradas, o Espírito de Deus conduziu providencialmente essa mulher idosa para um lugar onde ela pudesse ouvir o que estava sendo dito. A descrição de Lucas é tipicamente ignorada. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus. Versos 38. De repente, tudo aquilo pelo que ela tinha orado e jejuado estava bem ali diante do seu rosto. Envolvido em panos nos braços de Simeão. Pela fé, ela soube no mesmo instante que a profecia de Simeão estava certa e que Deus tinha atendido suas orações. Ela imediatamente começou a agradecer a Deus, e todos aqueles muitos e muitos anos de petições se transformaram em louvor. Só podemos ter uma vaga ideia do que Ana sentiu depois de longas décadas de oração e jejum concentrados, desejando que Deus revelasse sua glória novamente, orando e jejuando pela salvação de Israel e rogando a Deus para enviar o Messias. Finalmente, a resposta de suas orações tinha vindo em carne e osso, e falava a respeito do menino a todos. De repente, o dom profético de Ana se expressou corajosamente e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2,38. O tempo verbal denota ação contínua, significa literalmente que ela falava continuamente dele a todos que estavam procurando pelo Redentor. Essa se tornou sua única mensagem pelo resto da vida. Observe que Ana sabia quem era o remanescente fiel. Sabia identificar os verdadeiros adoradores, aqueles que, como ela, esperavam ansiosamente pelo Messias. Ela procurava por essas pessoas, e daí por diante, em todas as oportunidades, ela lhes falava sobre ele. É assim que essa mulher querida, que passou tantos anos na maior parte do tempo conversando com Deus, tornou-se mais conhecida por falar às pessoas sobre Cristo. O Messias finalmente tinha chegado, e Ana foi uma das primeiras a saber quem ele era. Ela não conseguia se calar sobre essa notícia. Por isso foi uma das primeiras e mais sólidas testemunhas de Cristo. Não há registro do que aconteceu com Ana. Ela, sem dúvida, já havia partido na época em que Cristo tinha começado seu ministério público, 30 anos mais tarde. O dia de sua dedicação foi provavelmente a única vez que ela o viu, mas isso bastava para ela. Ela literalmente não conseguia parar de falar sobre ele. Essa sim foi a parte mais cativante do legado extraordinário dessa mulher maravilhosa. E assim terminamos mais um capítulo desse livro. E se você gostou, continue ouvindo os áudios. Temos mais alguns capítulos. Curta, compartilhe. Abraço e até o próximo capítulo.